E não foi por muito tempo, mas Percival encontrou em Zeldris e Gelda o carinho e afeto de uma mãe e um pai que ele infelizmente nunca pôde ter. E provavelmente os Zeldris e Gelda também encontraram em Percival o filho que eles provavelmente nunca poderão ter. E eu sei que dizer isso corta o coração. Afinal, seria formidável ver uma combinação de um demônio e um vampiro. Ainda mais se esse demônio for Zeldris e essa vampira a Gelda. No entanto, tudo indica que essa possibilidade tem ficado cada vez mais distante. E por que eu digo isso, né? Porque já estamos dentro do reino dos demônios. Já vimos Zeldris, já vimos Gelda e nada sequer foi mencionado sobre um possível filho deles. Inclusive, se esse filho realmente existir, ele já quebraria a tradição da geração dos 16. Porque todo mundo resolveu ter filho ao mesmo tempo. Pois o filho de Ban, do Meliodas, do Gilthander, do Gruiamor, todos têm exatamente 16 anos de idade. E se essa criança tivesse nascido na mesma época, o Percival, que passou esse tempo ali com eles, deveria ter comentado ou mencionado essa criança. O que então indicaria que ele teria nascido depois da passagem do Percival pelo submundo. Então o máximo que ele teria de idade seria entre 15 e 14 anos atualmente. Porém, existe outro fator que praticamente neutraliza totalmente essa possibilidade. Pois nós sabemos que vampiros são seres da mitologia do folclore. Existe todo um conceito já pré-estabelecido sobre eles. E esse conceito diz que vampiros são praticamente seres imortais e incapazes de ter filhos, pois pelo fato deles já estarem mortos, eles não poderiam dar a vida a outro ser. Portanto, a única forma de manter sua linhagem seria transformando outras pessoas em vampiros. No entanto, Nakaba nunca se aprofundou muito na história dos vampiros, então a gente não sabe se ele adotou esse conceito popular. Portanto, ele pode seguir ou criar outro conceito. Entretanto, vendo todo o amor e carinho que Gelda demonstrou ter pelo Percival, pode ser também um indicativo de que ela sempre quis ter um filho e, não sendo capaz, ela acabou adotando Percival como um e deu a ele todo o carinho de uma mãe que ele nunca pôde ter. Então Percival foi o mais perto do que ela pôde sentir da sensação de ser mãe, assim também como para Percival, que não tem uma lembrança da sua mãe verdadeira. Então, apesar dele chamar Gelda de amiga, ele certamente vê nela uma figura materna, assim também como ele vê nos Zeldris uma figura paterna. E essa relação tão bonita pode e deve ser muito importante para o clímax desse arco. Pois a gente viu que Percival vacilou, né, e perdeu a espada que estava conectada a uma das peças do caixão, a única peça que estava com eles. E nós já tínhamos até ganhado uma dica de que isso poderia acontecer, lá no capítulo 89, quando o próprio Meliodas deposita seu destino literalmente nas mãos do Percival. Então toda aquela situação criada ali naquele momento já era um prenúncio. E eu confesso, né, que até então eu acabei esquecendo disso, pois de fato essa seria a melhor alternativa para o Nakaba. Pois, como eu já mencionei com vocês, ele precisa tirar de campo esses personagens muito poderosos. Pois, inegavelmente, acaba sempre ficando aquela sensação de quando surge uma ameaça ou algo que pode impactar o mundo, da gente ficar se perguntando: mas por que o Meliodas? Por que o Ban? Por que os Zeldris não fizeram nada?
porque eles não ajudaram a enfrentar tal inimigo que queria destruir o mundo. Portanto, tirar esses personagens de alguma forma da história é essencial para desenvolver os 4 cavaleiros do Apocalipse, pois eles não podem ficar dependendo deles e nem a gente pode ficar questionando por que eles não ajudaram. E a gente já tem um bom exemplo disso, quando acaba limitando a ação dos pecados, pelo motivo deles não serem capazes de entrar no reino eterno, devido à barreira que impede a entrada das 4 grandes raças. Com isso, ele elimina praticamente metade dos pecados, incluindo também outros personagens bem poderosos. Então, se o Nakaba não quer matar os Eldris ou fazer ele ser derrotado num confronto direto contra o Arthur, a melhor e mais provável alternativa neste instante seria o selamento, não só dos Eldris, como Gelda e todo o clã dos demônios também. E tudo parece convergir perfeitamente para este cenário, pois, como lembrado pelo Narcis, Camelot está de posse dos restantes das outras peças. E eminentemente nós temos alguns cavaleiros do caos se dirigindo provavelmente para o reino dos demônios. E entre eles está o Mortlac, que foi justamente o cavaleiro que recolheu as outras peças do caixão, lá no capítulo 22. Então ele provavelmente pode saber onde está, ou até mesmo ainda está com as peças. E como ficou subentendido quando ele apareceu lá em Sistana, ele provavelmente tem alguma técnica de teletransporte ou manipulação do espaço, pois ele foi capaz de aparecer e desaparecer levando Ironside subitamente. Então, se eles conseguirem encontrar a última peça, o Mortlac certamente não hesitaria em invocar as outras peças para montar o caixão, principalmente se ele acabar numa situação de risco. No entanto, é do nosso conhecimento que não basta apenas montar o caixão, pois existe uma condição para ativá-lo. E nesse ponto, a gente acaba ficando um pouco no escuro, pois nunca foi explicado abertamente todas as formas possíveis para ativar o caixão. No capítulo 16, o Lancelot explica que era necessário um sacrifício de sangue para o Ironside ativá-lo, e ele iria usar a vida de toda uma cidade para isso. No entanto, lá no passado, durante a Guerra Santa, para selar todo o clã demoníaco, as deusas sacrificaram seus corpos para isso. Com isso, eu acredito que o poder de selamento é proporcional ao custo ou sacrifício. Mas, como eu mencionei, o Nakaba não deu todos os detalhes sobre essa questão. Então ele pode criar algo que torne possível o próprio Mortlac selar o rei e a rainha do submundo e todo o clã dos demônios. E é aí que entra a importância da relação do Percival com Zeldris e Gelda, pois perder aqueles que representam para ele a figura de um pai e de uma mãe que ele nunca teve pode levá-lo a perder novamente o controle. E nesse estado, eu acredito que ele seria capaz de até mesmo tirar a vida de Mortlac, desencadeando, portanto, também o ódio do seu irmão. É claro, eu foquei neste vídeo em apenas um dos plots que esse arco pode nos trazer, pois certamente tem muitos outros caminhos que essa história pode tomar. Mas agora eu quero saber de vocês, será que Zeldris, Gelda e todo o clã dos demônios podem ser selados? Podemos ver novamente o modo Berserk do Percival? Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!